que acontece depois da morte? Esse é o questionamento que toda a humanidade deseja saber. E no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer com possíveis respostas. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e seja bem-vindo ao Cadáver Frio. Para Sócrates e Platão, a morte é somente capaz de aplacar o nosso corpo físico, mas a alma permanece, mesmo após a morte. Porque antes de vivermos nesse mundo aqui, a nossa alma já existia, tipo em um plano espiritual. Então a morte é essencial para alcançarmos o verdadeiro conhecimento, para que a alma se dissocie da matéria. Para Epícoro de Salmos, após a morte não existe a dor. Isso porque a dor só tem como ser sentida se existir um corpo, uma matéria. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente sente algum tipo de dor física por conta que a gente tem átomos, né? Então, após a gente morrer, sobra só nosso espírito, né? A nossa alma. Então, para ele não tem como sentir dor, porque isso é algo terrestre. E com a morte acontece uma degradação de todos esses átomos que tinham no nosso corpo. Ou seja, a função da morte seria nos ensinar a viver? Não tem como falar sobre esse questionamento sem envolver espiritualidade e religião. E por isso eu vou falar algumas teorias que algumas religiões defendem. O cristianismo ensina que você vai para o céu ou para o inferno, de acordo com o que você viveu durante a vida. O islamismo defende algo parecido. Ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. Isso acontece depois de um julgamento, né? Onde Deus decide para onde que você vai. O judaísmo, as visões podem variar. Algumas pessoas acreditam em vida após a morte e outras reforçam a importância dessa vida, do que você faz nessa vida. Você deve se importar com o presente e não com depois que você vai morrer. O hinduísmo acredita em reencarnação. Eles ensinam que a sua alma está passando por diversos ciclos, né? Ciclos de renascimento até atingir a liberação. No budismo também há a crença de reencarnação, algo parecido até. Mas o objetivo deles no final é alcançar a paz de espírito, o chamado Nirvana. Crenças indígenas. Muitas culturas indígenas variam o pensamento do que acontece na vida após a morte. A maioria delas enfatizando a continuidade dessa conexão entre o seu eu e a natureza, né? Muitos ateus falam que não existe consciência após a vida, que depois que a gente morre não existe nada, né? Já na perspectiva do agnosticismo, eles reconhecem a incerteza do que pode haver no outro lado, não afirmando nada de fato. Filosofias e espiritualidades alternativas. Então tem gente que mistura essa coisa de reencarnação com, tipo assim, reencarnação 1, 2, 3, 4, 5. Ou tem gente que acha que a gente fica em planos, né? Que tem a ver com isso de reencarnação também, que são planos, né? Tem pessoas que acham também que é tudo sobre energia, né? Que às vezes tem pessoas que podem acreditar que depois que a gente morre a gente não pode virar um tipo de energia ou uma áurea ou sei lá, algum tipo desses pensamentos assim. Tem gente que acredita também, né, que são alternativas, né, de pensamentos que eu respeito. No candomblé, acredita-se em um ciclo de vida após a morte. Após o falecimento, a alma passa por diferentes estágios espirituais, eventualmente se juntando aos ancestrais ou aos orixás. Por isso, há rituais específicos que são realizados para auxiliar na transição do espírito para o mundo espiritual. Na Umbanda, eles acreditam na reencarnação. Eles também acreditam que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos e a morte é vista como uma passagem para uma fase diferente da existência espiritual. E agora eu vou contar um relato interessante que eu li na internet. Um holandês relata um estudo que fez ao seguir pacientes que tiveram parada cardíaca. Ele descreve o caso de um paciente que já havia chegado ao hospital praticamente morto. Os médicos estavam quase desistindo de reanimá-lo quando seu coração voltou a pulsar. O paciente ainda ficou um tempo em coma após a reanimação. Quando ele saiu do coma e foi para o quarto, ele vê uma enfermeira e fala:
Você sabe onde está a minha dentadura? O enfermeiro olha assustado e o paciente descreve o dia que ele teve a parada cardíaca e viu o enfermeiro colocando a dentadura dentro de um potinho na segunda gaveta. Quando eles procuram, ela realmente estava lá. Mas como ele sabia se já havia chegado ao hospital morto? Tem a possibilidade do paciente ter fantasiado aquilo tudo, só que é meio improvável, já que ele na história que ele contou, teve detalhes, né? Ele falou exatamente onde estava tal dentadura, em que gaveta, onde que estava. Então é uma coisa meio sobrenatural de se pensar, né? Que a pessoa, mesmo sem ter consciência, tipo, a pessoa morreu por alguns segundos, ela, de alguma forma, o espírito, alguma coisa assim, ou o cérebro dela, ou não sei, sabe? Tinha alguma coisa que superior ou não, que fez com que ela soubesse da onde que estava tal dentadura, né? Além de relatos de experiência de quase morte, também há relatos de pessoas falando que viveram vidas passadas. É uma coisa mais comum em crianças, né? Crianças que narram vidas passadas, quem elas eram, o nome delas, aonde que elas viviam, o que elas faziam. Tem crianças que chegam até a assombrar as pessoas, a assustar mesmo, ainda mais quando a pessoa percebe que aquela pessoa que a criança falou realmente existiu. Como contei nesse vídeo aqui, que eu falei no meu antigo canal Scarlet Code, que hoje em dia eu não acesso mais ele porque eu perdi o login, né, já que o meu antigo celular queimou e eu acabei criando um Cadáver Frio, que agora é o meu canal, né? Mas se você quiser, caso, descobrir a Lilia do passado e essa história interessante sobre reencarnação em vida passada, é só clicar aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se você gosta das coisas que eu falo, e eu te vejo nesse vídeo aqui. Tchau!